Do que é feito o fogo? Por que as coisas se queimam? É a típica pergunta que as crianças fazem e os adultos se enrolam para responder. Hoje o físico Marcelo Gleiser vai contar a história do cientista que encontrou a resposta para essa pergunta. Um gênio que terminou seus dias de forma trágica. Da Grécia Antiga às civilizações orientais, muitas culturas acreditaram durante 2000 anos que tudo que existe é composto de 4 elementos: água, fogo, terra e ar seriam os ingredientes básicos de tudo. Mas na virada para o século XVIII, a ciência caminhava a passos largos. Já não dava mais para acreditar que apenas 4 elementos fossem a matéria-prima do mundo. Naquele momento, cientistas se perguntavam: afinal, o que é a água? Seria algo puro, elementar, ou seria uma mistura de ingredientes? E o fogo? Você já parou para se perguntar por que as coisas se queimam, se desfazem, viram pó? O primeiro homem que conseguiu responder a essas perguntas foi um cientista genial, considerado o pai da química moderna. Você deve ter ouvido uma frase dele: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Pois esse cientista revolucionário terminou seus dias de forma trágica, ele próprio vítima de uma revolução. Seu nome era Lavoisier. Antoine Lavoisier nasceu em berço de ouro e viveu como um nobre em Paris na metade do século XVIII. Tempos em que a riqueza de poucos começava a incomodar os muitos que passavam fome. Excelente aluno, com apenas 25 anos, ele entrou para a Academia de Ciências da França. Um gênio precoce. Só que, além de químico brilhante, Lavoisier era também coletor de impostos. Isso às vésperas da Revolução Francesa, aquela que terminou com uma grande revolta popular bem aqui na Praça da Bastilha, em Paris. No laboratório, o jovem Lavoisier fazia suas experiências com a ajuda da mulher, a bela Marianne, que tinha apenas 13 anos quando eles se casaram. Foi numa dessas experiências que Lavoisier descobriu por que as coisas pegam fogo. Bem, as coisas pegam fogo por causa do oxigênio que existe no ar. Cobrindo uma vela acesa com um copo, Lavoisier demonstrou que a vela se apaga assim que o oxigênio dentro do copo é consumido pelas chamas. Era 1789, ano da Revolução Francesa. Lavoisier já tinha pesquisado o suficiente para publicar um trabalho inovador chamado Os Elementos da Química, uma obra que acabava com a ideia dos 4 elementos. Segundo ele, as coisas do mundo eram feitas de 33 elementos, um deles justamente o oxigênio. O que restou do laboratório de Lavoisier está hoje no museu em Paris. Nessas experiências, Lavoisier acabou descobrindo algo fundamental sobre a matéria do mundo, que essencialmente as coisas não surgem do nada, nem se destroem para sempre. As coisas apenas mudam de forma. Essa é a famosa lei de conservação da massa de Lavoisier, que no mundo nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. Assim, Lavoisier entendeu que um pedaço de madeira, quando se queima, não desaparece. Parte vira cinza e parte vira fumaça que se espalha pelo ar. A madeira, quando queimada, diminui de tamanho, mas não desaparece jamais. Nada no mundo deixa de existir, disse Lavoisier. Não havia como resistir às transformações. Por mais brilhante que fosse, Lavoisier tinha aquele segundo emprego. Era também coletor de impostos e banqueiro. E com a Revolução Francesa, a classe oprimida derrubou a elite dominante. Cabeças começaram a rolar. Lavoisier foi acusado pela Revolução de conspirar com o governo para extorquir dinheiro do povo. Por isso, foi condenado à morte. Gênio ou não, acabou na guilhotina. Lavoisier morreu sem responder à pergunta fundamental que ele mesmo levantou.
Por que exatamente nada se perde e tudo se transforma? O que poderia existir de tão essencial no coração da matéria, capaz de resistir até mesmo ao fogo? No início do século XIX, o mistério da composição da matéria começou a ser desvendado. Foi aqui, na cidade de Manchester, no norte da Inglaterra, que um cientista apresentou a resposta para a pergunta milenar. Afinal, do que tudo é feito? O nome dele era John Dalton, um sujeito esquisito, que não gostava de gente e jamais se casou. Dalton enxergava muito mal, não conseguia reconhecer a maioria das cores. A doença que ele tinha nos olhos veio a ser batizada de daltonismo, em sua homenagem. Mesmo assim, Dalton foi capaz de mirar longe e buscar lá na Grécia Antiga a resposta para o mistério da matéria. No primeiro capítulo da nossa série, conhecemos a história de Leucipo e Demócrito. Leucipo e Demócrito disseram: tudo o que existe no mundo é composto de átomos. Em grego, átomo é aquilo que não pode ser cortado, é indivisível. Por causa disso, esses filósofos ganharam o nome de atomistas. A matéria do mundo, para eles, era composta de pequenos grãos, os átomos. Tudo é feito de átomo. Essa foi a resposta de Dalton, inspirada na sabedoria grega. Fazia sentido. Se toda a matéria do mundo é composta de pequenos pedacinhos, os átomos, isso explica por que nada se perde quando um pedaço de madeira se queima. As coisas apenas se transformam. Os átomos mudam de lugar e de arrumação. Uma ideia revolucionária. Na Universidade de Manchester, encontramos o professor Robin Marshall. Ele nos conta que Dalton passou a maior parte da vida em Manchester e se dedicava apenas ao trabalho. Dalton foi o primeiro cientista a demonstrar que cada elemento é único, elementar, porque tem seu próprio átomo. Os compostos químicos nascem da união de elementos, como por exemplo a água. Ela é feita de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. No fundo do mar ou na garrafa que está ao seu lado nesse momento, a água tem sempre essa composição, H2O. Dalton mal poderia imaginar que os átomos não são, na verdade, indivisíveis. Muitos anos depois, outros cientistas iriam provar que esses pedacinhos de matéria são compostos de outros pedacinhos, ainda menores. This way, please, gentlemen. Monsieur, it is my great ambition to demonstrate that nature is a closed system, that in any transformation, no amount of matter, no mass, is ever lost and none is gained. Over here, please. This precise amount of water is heated to steam. This steam is brought into contact with a red-hot iron barrel embedded in the coals. From this end, we cool the steam. But interestingly, we collect less water than we started with. So clearly, we lose a certain amount of water. However, we also collect a gas, and the weight of the iron barrel increases. Now, when we combine these two increases, the new weight of the iron barrel and the gas we have collected, they are exactly equal to the weight of the lost water. Ah, but is it atmospheric air, Monsieur Lavoisier? No. No, because I am measuring it to the very last grain. I can see that it is lighter than the air around us. And, moreover, it is flammable. Voila.
Water is made out of hydrogen and oxygen. So what he had done is get the oxygen to stick to the inside of a red-hot iron rifle barrel. He was basically just making rust, which is oxygen and iron, but he was making the rust really quickly. Now that left the hydrogen, what he called combustible air, and that was just floating around as a gas. No mass had been lost, it had merely been transformed. And now he wanted to transform it all back into water. This is only the beginning. In the next few months, I hope to demonstrate that I can recombine this combustible air with vital air and transform them both back into water. I will recreate exactly the same amount of water that was lost here in this process. It is my hope to complete the cycle, water into gas, into water, and not a drop lost. For a long time, Lavoisier had suspected that the exact amount of matter, the mass, involved in any transformation was always conserved. But to prove this, he had to perform thousands of experiments, and he had to do the measurements with incredible accuracy. That's where his great wealth from being a tax collector came in. He could afford to commission the most sensitive instruments ever built. He became obsessed with accuracy. Expose this persecutor of yours. For years, the Lavoisiers burned, chopped, melted, and boiled every conceivable substance. They'd shown that as long as one is scrupulous about collecting all the vapors, liquids, and powders created in a transformation, then mass is not decreased. Liquids might become gases, metals may rust, wood may become ash and smoke, but matter, the tiny atoms that make up all substances, none of it is ever lost. The crowning glory of this opus was their remarkable use of static electricity to cause oxygen and hydrogen to recombine back into water.